Estamos no PROCON nesta segunda-feira, 25 de março de 2013. Nesse momento, faltam 2 minutinhos para as 11 horas da manhã. Meu querido amigo Fábio Roberto de Souza. Tem o D ou não tem o D? Tem o D, Fábio Roberto de Souza. Muito bem, né? Você vê, o pessoal não fala muito Roberto não, né? Não, é Fábio de Souza. Tá certo. E ficou assim, né? Ficou. Fábio do PROCON, Fábio de Souza. Né? Tá certo, né? E há quanto tempo você está comandando aqui, com a tua assinatura, com o teu trabalho, com toda a equipe aqui? Bem, no PROCON nós já temos uma história de mais de 10 anos, mas à frente do órgão nós estamos desde 2009. Legal, né? E a Valentina está na tua vida, também tem uma Valentina na sua vida, na minha também, que é a minha neta, a Valentina, e você tem a Valentina, sua filha, e tem mais um rapazinho ali que tem 2 anos, como é que chama ele? O senhor Arthur. O senhor Arthur, né? 2 anos, né? Muito bem, então um abraço. Na casa já. Mas não vai mandar. Então fica aqui um abraço à Valentina, né? É de 5 aninhos, né? E o senhor Arthur, o segundo o pai, já está mandando e desmandando lá. Me conta uma coisa. PROCON, né? Eu acredito particularmente e pessoalmente que nós temos uma nova educação com essa palavra PROCON, porque até o órgão ele abriu, não que sempre foi transparente, mas com a força e com a abertura que houve já desde um longo trabalho de outros que passaram por aqui, eu sinto que é um momento muito importante, né, para a cidade de Brusque e para toda a região. Bem, como bem colocaste, o PROCON vem passando por evolução. Nós que temos já uma história de mais de 10 anos aqui, sempre trabalhando com o Jorge, o Shoa, trabalhando também com o Jean Pirola, durante muito tempo com o Simas. Nós até comemoramos nesse mês agora de março, o Dia Internacional do Consumidor. A gente estava fazendo uma reflexão, enquanto atuantes do órgão de defesa do consumidor, por essa evolução toda que o órgão aqui em Brusque passou e também toda a defesa do consumidor. Nós já atravessamos várias fases. Até no encontro que nós tivemos, nós falamos que estamos numa 3ª fase da defesa do consumidor na nossa cidade. Nós, no começo, tivemos muitas dificuldades, porque a lei de 1990, o consumidor vinha com muita desconfiança essa defesa do consumidor, o milagre era muito bom, o santo desconfiava. Aí passamos por uma outra fase, da segunda metade da década de 90, e especialmente de 2000 em diante, que era da consolidação da defesa do consumidor e do órgão de defesa do consumidor em Brusque. O PROCON de Brusque é desde 93, mas ele veio passando por reestruturações contínuas. E a partir de 2009, então, com a legislação que foi toda adequada, que o órgão deixou de ser meramente um órgão conciliador e passou a ter poder de polícia, passou a poder fazer a política nacional de defesa do consumidor em toda a sua abrangência, nós tivemos, de fato, um incremento muito grande na resposta para o consumidor. Tivemos também um incremento muito grande na consolidações das tratativas com as empresas, que, infelizmente, Banana, para alguns, eles só passam a prestar atenção quando dói no bolso. E as multas, às vezes, são ferramentas que acabam puxando a atenção de algumas grandes, mega empresas para as nossas demandas, que são demandas que afetam a nossa população de uma forma geral. A parte de telecomunicações está aí para quem... A telecomunicações em Brusque está que nem consórcio, né? Se você não foi, ainda vai ser sorteado com problema, né? Boa sacada. Infelizmente, nós somos um consumidor muito bom, um consumidor brusquense consome bastante, até porque o nosso poder aquisitivo nos permite isso. Certamente, quanto mais consumimos, mais problemas tem, mas estamos também amadurecendo enquanto consumidores e o órgão vem sentindo isso com um incremento cada vez mais de demandas que estão aqui surgindo. E isso é muito bom porque todos ganham. Você, quando consumidor, faz uma reclamação a respeito do seu problema, tenha consciência de que você não está somente resolvendo o seu problema. Você está trazendo a sua demanda, que é certamente igual de mais um monte de outros consumidores, e o órgão de defesa do consumidor consegue lhe ajudar, e também você ajuda a defesa do consumidor, porque vira estatística, e algumas empresas, aliás, a maioria das empresas trabalham justamente com estatística de consumidor. Bom, a gente sabe que nós estamos num evoluir, né? Sim. Nós temos muito a evoluir ou já estamos num patamar de ascensão, de estabilização? Não, nós temos muito ainda a evoluir. Nós estamos precisando colocar uma série de projetos em prática, o consumidor está precisando também, e está vindo atrás da educação para o consumo, mas a grande meta daqui para frente é a educação para o consumo. Como eu disse, passamos por alguns momentos difíceis, que foi a primeira lei, como se diz aqui no Brasil, tinha que pegar, né?
Nós temos esse negócio de a lei pega ou não pega, a lei... Isso porque nós não temos lei, né? Nós temos, na verdade, eu acho que é porque a gente tem muita lei. É demais, né? O Brasil tem lei para tudo, aí tem aquela lei que pega e que não pega. A defesa do consumidor, no começo, ela tinha que pegar, pegou, isso foi no início lá da década de 90, depois nós tivemos uma outra fase que foi da consolidação dessa defesa do consumidor, dessa organização do Sistema Nacional de Defesa do Consumidor, e aí nós, enquanto órgão, nos enquadramos, e agora nós estamos numa fase que é justamente a fase da educação para o consumo. Não, o consumidor se apoderar desse direito que ele tem e não esperar somente quando procurar um órgão, procurar resguardar o seu direito quando o problema já estiver muito avançado. Buscar também medidas preventivas da sua defesa, e esta, sem dúvida nenhuma, é nosso grande desafio daqui para frente. Eu vou dar um exemplo, justamente para o nosso formador de opinião, para a nossa formadora de opinião, o que acontece um pouco lá fora, né? Uma pessoa, qualquer consumidor vai lá fora, compra um vestido, compra um calçado, um terno, uma bota, enfim, qualquer coisa que você vai usar no teu dia a dia, né? Então essa pessoa, ela pode devolver isso depois de uma semana. Tá? E se ela não tirar a etiqueta, dependendo se deu problema, ela foi lavar, abriu e tal, mesmo que ela lavou e tal e mostrou que tem um problema, mas não há discussão, vai lá, se devolve o dinheiro ou se devolve o produto. E quando é comprada uma coisa, 30 dias depois, ou às vezes até 60 dias depois, a pessoa que não tirou a etiqueta, ela se sentiu, eu não quero mais isso aqui, eu comprei, mas eu me arrependi. Se mantém a etiqueta e tal, a pessoa vai lá e devolve, não, eu não quero mais. Ou seja, vamos supor que 30 dias, eu não me lembro exatamente se é 30 ou 60, mas eu acho que é 30 dias. Ela tem esse direito, como consumidor, de se arrepender. Tem lugares que até 120 dias. Até 120 dias. Então, essa prática já está, ela pode chegar, ela vai chegar. Como é que está o encaminhamento dessas práticas? Até porque o arrependimento é uma coisa que acontece em qualquer lugar, em qualquer ser humano, né? Bem, certamente para que a gente chegue num patamar desse, muito da nossa cultura tem que mudar também. Nós temos que... É uma evolução que se almeja, certamente, mas nós ainda estamos um pouco longe deste grau de compreensão do que é a sua defesa do consumidor. Nós temos hoje instrumentos que nos permitem, dentro do Código de Defesa do Consumidor, se você compra fora do estabelecimento comercial, se você compra por telefone, se você compra por catálogo, se você compra por internet, ou mesmo que se alguém vai vender na sua porta, você tem um prazo de arrepender-se. Esse prazo é de 7 dias apenas. Ele pode se arrepender a partir do momento que ele recebe ou até do ato que ele assina um eventual contrato. Com relação a defeitos em produto, nós já temos outros instrumentos dentro da lei que nos permitem isso, e isso está em discussão para ampliar esses prazos, inclusive, e reduzir alguns. Nós sabemos que a nossa lei diz que quando o produto apresentar um vício que não pode ser reparado, ele deve ser trocado imediatamente. Mas se apresentar um problema que ele pode ser reparado, a empresa terá um lapso também para poder, um lapso temporal para poder assim resolver. Mas, voltando à tua pergunta inicial, como eu disse, nós temos que ainda evoluir culturalmente para que possamos ter, de fato, essa ampliação por parte dos nossos direitos e que quiçá isso aconteça, mas depende muito disto que nós estávamos falando anteriormente, muito com relação à educação para o consumo, muito com relação às suas obrigações também. O consumidor tem direito, mas também tem obrigações, ele deve prestar atenção com relação a isso, porque a defesa do consumidor brasileira é uma defesa do consumidor, inclusive, copiada na América Central e América do Sul por grande parte dos países. Nós estamos muito avançados, evoluídos com relação à defesa do consumidor. Temos muito ainda, certamente, a melhorar. Mas nós precisamos que, de fato, o consumidor também saiba que ele tem obrigações, porque a nossa defesa do consumidor, ela tem o intuito de manter o equilíbrio nessa relação de consumo. Eu não posso criar mecanismos também que eu só favoreça o consumidor em demasia e coloque aí em risco essa relação comercial, e daqui a pouco alguns fornecedores estão tendo problemas que acabam inviabilizando até o seu próprio negócio. Então, a defesa do consumidor está aí para favorecer o consumidor, mas também para favorecer o fornecedor e dar um equilíbrio nessa relação de consumo. Na última entrevista nossa aqui fizemos no PROCON, nós tocamos um assunto que, de certa forma, eu acho que se tornou, não polêmico, mas importante até para o conhecimento das pessoas, justamente para os prestadores de serviço, né? Você tocou no assunto, até porque eu tive um problema pessoal, claro, e a gente não citou nomes aqui, mas é um problema que poderá e acontece com muita
muita gente. Ou seja, se a gente for instalar um ar-condicionado, ele colou o ar-condicionado lá, né? Ele colou, o negócio literalmente colou. Claro que ele foi lá resolver o problema, né? Mas o que eu digo assim, no geral, é que o prestador de serviço tem um nome aqui, aquele bom prestador e aquele mau prestador, o nome está disponível aqui também para ser consultado, né? Depois até daquela entrevista, nós tivemos a procura de uma série de consumidores tirando informações. Nós temos um cadastro que é o cadastro de bons e maus fornecedores, esse cadastro é divulgado anualmente. Agora vai passar por uma nova fase também, Banana. A administração municipal, a prefeitura vem incentivando muito a política de defesa do consumidor. Esse governo é um governo preocupado com a implantação e com o fortalecimento da política nacional de defesa do consumidor e também com a política municipal de defesa do consumidor. E um dos instrumentos que eles estão agora nos auxiliando é que nós firmemos convênios, e como já o fizemos, com o Ministério da Justiça. Isso aconteceu nesse mês de março. E dentre as ações, o que Brusque será favorecida com esse convênio, é que aqui será implantado o SINDEC. O que é o SINDEC? O SINDEC é um sistema nacional integrado de informações de defesa do consumidor, em que esse banco de dados é alimentado pelos órgãos PROCONs do país inteiro. Nós temos dos 670 PROCONs que tem no país, é pouco, né? Perto de 6 mil municípios, nós temos apenas 292 municípios PROCONs que são ligados ao SINDEC, Brusque será o 293. E justamente uma das ferramentas mais que o consumidor certamente fará uso é o cadastro de reclamações fundamentadas, é esse cadastro para consultas. Significará também um ganho muito grande em solução de demanda, porque o fornecedor vai evitar ao máximo ir para esse cadastro, porque esse cadastro vai poder ser consultado nacionalmente. O que acontecer com relação à defesa do consumidor aqui em Brusque, isso será noticiado a Brasília, e Brasília vai disponibilizar através de ferramentas eletrônicas para conhecimento público. E esse cadastro que nós hoje aqui temos, que fica dentro do nosso sistema, certamente poderá ser consultado por você, Banana, com relação a bom e mau prestador de serviço também. Mas nós temos uma preocupação em orientar também esse prestador de serviço. Às vezes acaba tendo alguns erros por parte dele, mas não é, a gente verifica que não há má fé, mas acaba ocorrendo, às vezes até por problema conhecimento técnico. O problema é que, por exemplo, aqui um relato como aquele que tu nos colocasse, às vezes por uma ação do prestador de serviço na instalação do produto, você perde toda a garantia daquele produto. Então, além de ter uma má prestação de serviço que fica feio lá na sua casa ou causa outro dano, você tem um prejuízo muito maior, que é a perda da garantia do fabricante. O fabricante lá condiciona as formas que ele lhe dá a garantia. Então, de fato, prestador de serviço na área de construção civil, a gente está tendo muita consulta com relação a isso, até porque o mercado é muito aquecido aqui em Brusque, o mercado da construção civil é um mercado forte na nossa cidade. Então, de fato, a gente pede para o consumidor, e essa é a grande orientação, consulte, nós estamos aqui à disposição, consulte também, nada melhor, o melhor meio de marketing e informação é o boca a boca, tire informação a respeito do seu prestador de serviço, que de fato, para que você não tenha aborrecimento, nós estamos sempre à disposição, mas evite estresse. Principalmente isso, a deixa do Fábio aqui foi bacana, e a gente tem que ressaltar isso, né? Onde o senhor trabalhou, onde a senhora trabalhou, tire informações, pegue o telefone, ligue para essa pessoa de fato, tire mais informações daquilo que foi feito. Sim. O senhor tem experiência nisso e tal? Gente, diplomas sendo comprados, a televisão mostrando aí, a televisão, meio de comunicação que é rápido, né? Lá no Rio de Janeiro, diplomas de técnicos, eletrotécnicos e quantos cursos técnicos e edificações sendo comprados, comercializados a custa de 2, 3 mil reais, a pessoa daqui a pouco cai um prédio aí, ou cai uma sala, manutenção elétrica. Então, toda a troca de informações é fundamental e crucial, né? Crucial, sem dúvida nenhuma. Nós que pagamos bem, a gente não, o brusquense tem essa característica, não nega a pagar bem, mas certamente nós temos o direito de receber uma boa prestação de serviço. Por isso, consulte, nada melhor do que ter informação. Como você, quando vai contratar alguém, não pede o currículo, é mais do que direito seu, quando vai contratar algum serviço, pensa lá o currículo profissional. Bom, antes da gente encerrar, eu tenho que tocar no assunto, né? E esse assunto é o atual, é o que está em debate na cidade, né?
Brusque tem se caracterizado ao longo do tempo. Gaspar, eu também conheço o Juninho, o Julinho, perdão, lá no posto de gasolina, que foi diretor aí da Associação dos Postos de Gasolina. Conheço, gente boa e tal, e tem uma galera também de Blumenau que está ligado a esse sindicato, né? Então aqui fica aquela pergunta: nós temos um pouco de ouro na nossa gasolina, o que está sendo feito? Porque a nossa gasolina parece que tem um pouco de pó de ouro, né? Desculpe, mas é uma diferença brutal de cidades próximas. Agora falou mais alto o consumidor do que o jornalista. Com certeza, porque a gente paga, e paga bem. Agora, a partir do momento em que você paga, e peraí, como é que ali do lado é 30 centavos mais barato, 25 centavos, e aqui na minha cidade, que eu tanto amo, que milagre é esse? Tem pó de ouro aí? Bem, vamos por partes então. Primeiro, nós sempre quando falamos de combustível, a gente gosta de ressaltar que o preço de combustível ele não é tabelado, não existe um tabelamento de preço para combustível. Nós estamos em evolução com relação ao fornecimento desse tipo de produto. Nós, da década de 90, quem lembra, nós tínhamos dificuldade e até tinha racionamento naquela época. Existia também incentivos por parte do governo e gradativamente isso foi sendo retirado, o setor veio passando por adequações e efetivamente desde 2001 não há um tabelamento, não há um teto máximo que você pode cobrar em combustíveis. Na nossa região de Brusque, e Brusque especialmente, nós, até muito pouco tempo, nós éramos a gasolina mais barata de toda a região. O que acabou acontecendo é que, e nós estamos recebendo muitos questionamentos com relação a isso, nós passamos agora, foi repassado, autorizado um aumento, que a Petrobras informou, e também a gente ressalta que isso, às vezes, é passado de uma maneira, Banana, que as informações não são passadas de forma clara e precisa. Eu vi manifestações na imprensa dizendo, foi autorizado 7%, mas ao consumidor final vai passar 5%. Isso não é assim que funciona. Como eu disse, não há tabelamento de preço. O que aconteceu especialmente aqui em Brusque, que é por isso que nós sentimos tanto, foi o seguinte: nós acompanhamos os órgãos de defesa do consumidor, o PROCON de Brusque faz pesquisa periódica com relação a combustíveis, até para a gente ter dados. Esses dados aqui são compilados e ficam aqui arquivados. Nós, durante muito tempo, não tivemos reclamações com relação a consumidor reclamando de preço de combustível, mas quando houve esse repasse de aumento, nós tínhamos aqui na nossa cidade, efetivamente, o preço médio de combustível de R$ 2,69. Esse era o preço médio, com variações a R$ 2,73. 2,74. Mas quando você ia lá comprar, quando você pagava à vista em dinheiro, você pagava R$ 2,49. Eram os famosos descontos e promoções que eram feitos em toda a cidade. E isso, durante muito tempo, a gente observou. O que aconteceu é que quando houve esse repasse, essas informações, inclusive, foram passadas por donos de postos, não teve mais essas promoções e esses descontos. Então, nós sentimos por demais, porque foi passado aquele repasse em percentual a maior, como eu disse, porque não é tabelado, e nós hoje sentimos efetivamente que em Brusque, atualmente, pesquisa fechada na sexta-feira da semana passada, dia 23, nós temos de R$ 2,79 a R$ 3,00 no litro da gasolina. Então, o que é isso? Nós sentimos não de R$ 2,69 a 3, nós sentimos de R$ 2,49 a R$ 3,00, então é 50 centavos no litro de combustível. Mas o que mais nos questionam não é nem o valor que está sendo cobrado no teto, nos questionam o seguinte: Fábio, me explica por que, e o PROCON não está colhendo só dado de Brusque, está colhendo dado de toda a região, por que eu vou à meia praia, Itapema, aqui ao lado, e pago R$ 2,55 no litro da gasolina? Por que eu pago em Tijucas R$ 2,57 no litro da gasolina? Teoricamente. E por que eu pago R$ 2,73 em Bom Retiro, Alfredo Wagner, lá na Serra? Porque o consumidor, e é uma dificuldade que nós também temos para entender, se nós estamos aqui do lado da distribuidora, teoricamente, esse custo de distribuição não seria repassado na sua integralidade, como é repassado por uma cidade lá na Serra. Teoricamente, a nossa gasolina deveria ser mais barata que em regiões que ficam mais longe da distribuição, e não é isso que nós estamos observando. Da mesma forma, como é que aqui o mesmo posto, a mesma bandeira que fica a mesma... São João Batista. São João Batista, por exemplo, consegue fazer gasolina mais barata que Brusque. Bem, nós fizemos os encaminhamentos que a lei faculta ao PROCON, nós notificamos todos os postos de combustíveis de Brusque, que são 39, embora lá no site da Agência Nacional de Petróleo estejam 23, mas nós temos 39 postos. Um milagre.
nós notificamos para que eles nos apresentem, então, as suas notas fiscais de aquisição de produto, e isso é um procedimento que se faz, é um procedimento muito criterioso, porque tem que tomar cuidado quando você passa esse tipo de informação, e também o que você escreve, porque os consumidores estão questionando e nós vamos fazer, sem dúvida nenhuma, a nossa parte. Pedimos que eles assim nos forneçam, eles terão prazo de 10 dias a contar da notificação, que finaliza no dia de hoje. Nós iremos cruzar essas informações com aquilo que nós já temos de pesquisa e vamos, inclusive, se for necessário, remeter a outros órgãos, porque nos pergunta assim, Fábio, em Brusque tem cartel? Ninguém está falando isso, viu, gente? Não, ninguém está dizendo que nos perguntam. Não, que nos perguntam também para nós, por isso nós estamos aqui hoje no PROCON. Não, o assunto, inclusive, foi trazido até por vereadores que já nos perguntaram, pela população. Hoje eu não tenho como afirmar se há ou não. E quem vai afirmar isso até não vai ser o PROCON. Nós vamos pegar todas essas informações, vamos pegar as notas que vão ser encaminhadas com as pesquisas e vamos remeter aos órgãos que são competentes. Quais são os órgãos competentes? O Ministério Público, inclusive em nível federal, o próprio CADE, ele tem instrumentos e tem também critérios para avaliação disso. Nós estamos ouvindo também donos de postos, perguntando para eles também, por favor, passa para nós também a sua versão dos fatos, e isso tudo será devidamente documentado e encaminhado aos órgãos que for competente. Quem vai dizer se há ou não alguma prática irregular ou não, serão esses organismos que têm competência para isso. Bacana, né, gente? Trabalho show, trabalho bacana, trabalho direcionado para o bem comum da nossa cidade. Termina hoje o prazo, esse assunto do combustível, a partir de então vai para o Ministério Público, os órgãos competentes. Você tem uma noção de time, de tempo para essa avaliação? Bem, a distribuição, as notificações finalizam hoje. Eles terão prazo de 10 dias úteis a partir dessa notificação. Então, nós teremos um prazo de 10 dias úteis a contar da data de hoje, dia 25 de março. Posteriormente, isso será novamente realizada uma pesquisa em campo por parte do órgão, porque nós temos essas comparativas anteriores e também depois da apresentação da nota. Isso tudo será feito um relatório preliminar, será encaminhado e normalmente esses órgãos, para que venham os pareceres iniciais, eles levam em torno de 60 dias. Então nós temos aí certamente vamos enfrentar mais ou menos uns 70 a 80 dias para que tenhamos então a manifestação através de documentos sobre o que foi analisado e o que foi verificado. Se há, será assim dito, se não há, também será dito. Bacana. Esse é o nosso trabalho, essa é a nossa missão, de informar, de trazer, registrar a notícia, mas com fundamento, né? Por isso que nada melhor estar falando aqui com o responsável do PROCON da nossa cidade, Fábio do PROCON, o Fábio Roberto, né? de Souza, o pai da Valentina, o pai do Arthur, e também o esposo daquela moça lá, como é que chama? Dona Vanessa. Dona Vanessa, um beijo. Dona Vanessa, um beijo para o Arthur e, é claro, também para a Valentina. Fica aqui meu carinho, meu abraço. O registro documentado de quem está aqui e fez o seu trabalho, está fazendo o seu trabalho. O PROCON, que é a referência hoje em Santa Catarina, o nosso PROCON de Brusque. Portanto, disponha sempre do Canal X e nós vamos acompanhar esse assunto, preço da gasolina. E volto a dizer, ninguém aqui está afirmando que tem cartel, que não tem. Nós estamos avaliando e acompanhando junto com o PROCON todas essas informações, aliás, que é obrigação minha, como veículo de comunicação, de toda a imprensa local, para a gente poder passar a informação adequada a todos os nossos formadores de opinião, a todas as formadoras de opinião, a toda a cidade de Brusque. Portanto, mais uma vez, muito obrigado em me receber aqui mais uma vez no PROCON e desejo sempre muita sorte, muitas alegrias e que esse trabalho perdure, um trabalho sério, bonito e disponha sempre do Canal X. Fernando, nós que agradecemos o Canal X, que é um grande parceiro da defesa do consumidor, e sempre que solicitado, estaremos com a máxima alegria aqui conversando com você e com o nosso telespectador. Um grande abraço ao Fábio Roberto de Souza, o pai do Arthur, o pai da Valentina e amigo do Banana, de toda a cidade de Brusque aqui. A gente volta daqui a pouquinho com mais informações, as imagens geradas pelo Tiago. A gente agradece, acima de tudo, a sua audiência, o seu carinho. Você sabe, se tem história, primeiro ela passa por aqui.